Simbora. Pessoal, nosso assunto aqui, origem e forma do relevo, continua o que a gente viu lá no final do último módulo, que foram aqueles slides sobre deriva continental, né? Então, se vocês até responderam aquelas perguntas sobre a teoria da deriva continental, movimentação das placas tectônicas, e aí tinham consequências como os terremotos, atividades vulcânicas, e uma das consequências é a formação do relevo. Tá bom? Então, a formação de relevo ele acontece de dentro para fora do planeta. Eu tinha comentado isso com vocês. Ele se forma por forças internas e depois ele é moldado, esculpido pelas forças externas, que são o intemperismo e a erosão. Nós vamos ver eles também aqui numa aula mais para frente. Tá bom? Então, hoje vamos falar especificamente da origem do relevo e de quais formas que esse relevo pode adquirir depois que ele é formado. Então o relevo tem várias formas diferentes, infinitas formas, existem algumas classificações. A gente não vai ficar decorando classificação de relevo, tá bom? Ficar, aqui é a planície, ali em cima é o planalto. Meu, esquece, isso aí a tia faz lá ou o tio faz lá no sexto ano, não sei nem por que ainda fazem isso, né? Fica seguindo o livro didático, não sei nem para quê. Porque não serve para nada, tá bom? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui de relação? Fazer vocês entenderem por que certos tipos de relevo acontecem só em algumas partes do planeta e em outras partes não. Por que no Brasil, por exemplo, não tem grandes montanhas? Como que elas se originam nos lugares onde elas existem? Tá bom? E aí a relação da presença desses relevos e dos tipos de rocha que vão estar no subsolo vão estar ligados com, por exemplo, mineração, tipos de mineração que podem ser feitos em alguns locais, minerais que aparecem em locais X ou locais Y. Isso aí é uma coisa bem importante, né? Tem muito a ver com a questão ambiental, questão de mineração, exploração dos solos, das rochas. Então vamos entender um pouquinho como que isso acontece e entender um pouco como isso é distribuído no espaço, tá bom? No território do Brasil ou no resto do planeta também, certo? Então esse que é o objetivo aí, vamos lá. Origem e forma do relevo. Primeira coisa, então, como já comentei com vocês, o relevo terrestre é formado de dentro para fora. Maravilha, né? Então são as forças internas, as tais das forças endógenas, que moldam a crosta terrestre. Que forças são essas? São aquelas forças que movimentam as placas tectônicas. Então é o movimento de convecção do manto, aquela energia que, a partir do calor do núcleo, movimenta o manto e o manto movimenta as placas tectônicas. Então esses movimentos são os movimentos internos, são as forças endógenas do planeta. Tá bom? Essas forças que fazem a crosta terrestre se modificar, então que criam novos relevos, que criam novas cadeias de montanhas, que rebaixam ou que erguem os terrenos. São as forças internas. Depois que as forças internas agem, ou enquanto elas estão agindo, de dentro para fora, ao mesmo tempo, do lado de fora também existem forças atuando, que são as forças exógenas, ou forças externas, tá? Se você pensar, professor, eu não vou conseguir decorar esses nomes, endógeno, exógeno, é muito feio. Não tem problema, se vocês escreverem as forças internas do planeta, as forças externas, mesma coisa, tá bom, pessoal? O negócio não é colocar a palavra bonita, o negócio é você botar o raciocínio, é isso que interessa, tudo bem? E afinal, ninguém aqui está se formando em geografia, né? Vocês estão no ensino médio, então, forças internas, forças externas, maravilha, tá bom? Então, os relevos formados pelas forças internas e depois moldados pelas forças externas. Exemplo disso, temos um exemplo aqui na foto. Muitas vezes as rochas se dobram por causa do calor e da pressão, elas se partem, elas são erguidas, elas são rebaixadas. E um exemplo desse dobramento está aqui na foto do lado. Olha aqui, repara aqui na foto como a linha da rocha ela segue certinho uma dobra. Tá? O que é essa dobra? Isso é quando as rochas são pressionadas, isso gera muita pressão, gera muito calor, a rocha fica parcialmente derretida, então naquela consistência catarrenta, viscosa. Então você consegue dobrar a rocha sem quebrá-la, tá certo? Então quando tem locais com muita pressão, muito calor, a rocha pode até se dobrar, no caso ali. Isso vai criar relevo, tá? Então são as forças internas. Você pode simplesmente dobrar, você pode erguer, você pode só juntar dois e subir. De várias maneiras, pessoal. O que interessa é forças internas agindo para a formação do relevo.
Aqui tem um exemplo, essa foto é lá do Canadá, tá bom? Canadá, aí uma fotinha tirada de um barco, olhando para uma formação rochosa, e essa dobra está bem evidente, tá bom? E aqui um gifzinho mostrando mais ou menos a formação do relevo, então, com duas placas convergentes, né? Então, uma placa em direção da outra, quando elas se convergem, a pressão que uma exerce sobre a outra faz elas se dobrarem e também se sobreporem e vão fazendo surgir os grandes relevos. Tá? Então, esse modo de surgimento de relevos, as placas convergindo, a gente já tinha visto isso antes, isso vai fazer surgir os grandes relevos, os maiores relevos do planeta, as grandes cadeias de montanhas, elas surgem aí. Isso é uma primeira coisa. Quando o cara te apresenta um mapa, quando o cara te apresenta algum mapa de relevo, ou faz uma pergunta em relação aos grandes relevos do planeta, tu pode crer, sem medo de errar, que esses grandes relevos vão estar próximos ao encontro das placas. Isso quer dizer que locais que têm grandes relevos também são locais que têm atividades vulcânicas e terremotos. Então, se uma questão ela trabalha contigo placas tectônicas, o cara pode perguntar cadeias de montanhas, o cara pode perguntar de terremotos, de vulcões. Junto disso ele já pode trazer impactos sociais, impactos econômicos. Então, olha só quanta coisa você consegue trazer quando você só está falando de forças internas do planeta. Uma coisa que antes você podia nem pensar, né? Nossa, o que a força que o planeta tem internamente vai ter a ver com o impacto social? Tem a ver. Porque dependendo de onde você mora, você vai estar aí muito mais propenso a receber o resultado dessas forças, por exemplo, com terremotos ou com vulcões. Tá bom? Então, forças internas moldam nosso planeta de dentro para fora, beleza? Pessoal, lembrando aí, qualquer pergunta, vocês me interrompam no áudio, tá? Eu estou aqui com o PowerPoint aberto e não estou vendo o chat do Teams. 2 movimentos principais, pessoal. Eu vou até riscar isso aqui, ó. Antes que alguém pergunte, eu tenho que escrever? Não. Vou fazer assim, ó. Pá. E pá, tá? Pessoal, eu não quero ninguém decorando essas coisas aqui. Elas não precisam. Bem, isso aí é só para mostrar que nem todo movimento é igual. Existem vários movimentos. Aqui são 2 exemplos mais simples. O primeiro, que são os movimentos orogênicos, eles são os movimentos rápidos. E o segundo, que são os epirogênicos, são movimentos devagar. Tá? Como assim? No primeiro, a movimentação realizada pela placa tectônica ela é rápida. Rápida entre aspas, tá? Porque um rápido para a placa tectônica é um rápido comparado com a história do planeta todo. Quer dizer, você na sua vida, ao longo da sua vida, tu não vai ver a placa tectônica fazendo seu movimento orogênico gigantesco. Não, né? Quando a gente fala de um movimento orogênico rápido, é que ele vai demorar aí 100 milhões de anos, 50 milhões de anos para acontecer. Isso é rápido, tá bom? Então, em 100 milhões de anos, você levanta uma cadeia de montanhas inteira. Isso é bem rápido. Tá? Isso que são os movimentos orogênicos. Por isso que muitas vezes as cadeias de montanha elas são chamadas de cadeias orogênicas ou relevos orogênicos. Quer dizer que tiveram origem no encontro das placas. Tá bom? Os movimentos epirogênicos, que são os mais devagares, né, eles vão, por exemplo, no mesmo período de 100 milhões, 50 milhões de anos, eles vão erguer só uns centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros, 1 metro. Tá? Então a diferença dos dois é justamente qual é a velocidade que você forma o relevo. Em um você forma muito mais rápido do que no outro. Tá? Enquanto no mesmo período de tempo, em um deles você pode subir 5.000, 6.000 metros, fazendo uma cadeia de montanhas enorme, no outro você vai subir 7 centímetros, 10 centímetros. Tudo bem? Maravilha? Alguma pergunta aí? Sim, professor. Voltando aqui para ver se tem alguma coisa. Até agora não. Chat? Não, no chat só tem aqui. Sor, a net caiu. Que pena. Tomara que já tenha voltado. Né? Então, maravilha. Vamos lá. E aí a estrutura geológica que compõe as placas tectônicas são divididas em 4 partes, pessoal. E aqui eu tenho que dizer para vocês que, infelizmente,
vocês vão precisar fazer um asterisco aí numa folha, num caderno, ou quando vocês forem estudar pelo slide, infelizmente aqui vocês façam um asterisco, tá bom? Façam um asterisco aqui, porque principalmente aqui no crátons e bacias sedimentares são os principais para a gente, tá? Por que são os principais? Porque são os dois que ocorrem no Brasil, tá? Terrenos vulcânicos também tem no Brasil, tem. Só que são muito poucos comparado com crátons e bacias sedimentares. E os cinturões orogênicos não existem no Brasil, porque cinturões orogênicos são os movimentos orogênicos. Como o Brasil está longe da borda das placas, a gente não tem mais no nosso território grandes montanhas formadas pelo encontro dessas placas, né? No passado, quando a massa de terra que forma o território do brasileiro, quando essa massa estava mais perto da borda, lá na separação dos continentes, tudo bem, a gente já teve cadeias de montanhas orogênicas no Brasil no passado. Hoje em dia não temos mais, tá bom? Por isso, então, não temos cadeias orogênicas, cinturões orogênicos no Brasil. São os relevos que resultam dos movimentos rápidos, né? Pessoal, tem questão, mais de uma vez, inclusive eu lembro até de cabeça aqui, uma questão, agora eu não sei se eu lembro tão bem, eu não sei se é da PUC do Rio Grande do Sul ou da Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul, tá? Uma das duas, o vestibular das duas, perguntava justamente isso. Quais das estruturas geológicas apresentadas abaixo não existe no território brasileiro? E a resposta era cinturões orogênicos, tá bom? Então, para lembrar, não existe, bem? Papai Noel não está aqui, tá bom? Aí, pessoal, eu acredito nele. Ele não está aqui, tá? Ele mora lá no Polo Norte, lá na montanha. Brasil não tem grandes montanhas resultantes de movimentos orogênicos, certo? Então, o que interessa para a gente aqui? Crátons e bacias sedimentares. Os crátons também são chamados de escudos cristalinos, tá bom? O que é isso aqui? São simplesmente as rochas mais antigas de todas, tá? As rochas mais antigas, que têm mais de 500 milhões de anos de idade, às vezes, rochas encontradas com mais de 1 bilhão de anos de idade. Esses são os crátons, tá? São rochas muito antigas, que já passaram por várias modificações, já sofreram pressão, já tiveram aumento de temperatura, já foram dobradas, enfim. Essas rochas, elas são as mais antigas que existem no planeta, são chamadas de crátons, ou escudo cristalino. Essas rochas são extremamente importantes, porque é a partir delas que a gente tira a maior parte dos metais. Eu não estou falando de heavy metal, não é heavy metal que eu estou falando. Estou falando de ferro, de alumínio, de cobre, tá? De estanho. Os minerais metálicos, a maioria deles, a grande concentração deles está aqui, nos crátons, nos escudos cristalinos. E o Brasil é um grande produtor e exportador de minerais metálicos, às vezes estando em primeiro lugar no planeta de produtor de ferro, por exemplo, às vezes em segundo, enfim, é um dos grandes produtores de ferro e de outros minerais metálicos do planeta. Então isso volta e meia aparece em questão, pessoal, e não só em questão, dependendo do caminho que vocês vão seguir a partir aqui do Instituto, vocês vão se deparar com isso, porque as exportações do Brasil, elas têm muita relação com minérios, e os minérios são explorados justamente nas áreas cratônicas, tá bom? No Brasil a gente tem várias dessas áreas, praticamente metade do território brasileiro é de escudos cristalinos, é de crátons. E aí praticamente a outra metade, um pouco mais da metade, são as bacias sedimentares, que como o próprio nome já diz, bacia, o que é uma bacia? É uma bacia, né? É um treco que você bota coisa dentro, tá? Bacia, sedimentar, sedimento. Então, o que é uma bacia sedimentar geologicamente falando? É uma parte da rocha que é um pouco mais baixa e ali os sedimentos vão ficar acumulados. As bacias sedimentares são importantes pra caramba, tá? Elas aparecem em vários assuntos diferentes. Por exemplo, exploração de petróleo ou de qualquer outro combustível orgânico que precisa se acumular para poder ser feito ao longo dos milhões de anos, eles acontecem apenas nas bacias sedimentares. Então, se você vai explorar petróleo, carvão, gás natural e outras coisas orgânicas que você quer desenterrar, alguns fósseis, por exemplo, eles vão estar todos em bacias sedimentares, tá? Então, tem questões, pessoal. Eu gravei uma aula com o segundo ano ontem,
que eu deixei para eles, falando justamente sobre minérios do Brasil. E estava mostrando os mapas para eles de bacias sedimentares e exploração de petróleo no Brasil. Um está em cima do outro, tá bom? Então, crátons, rochas mais antigas e tal, bacias sedimentares, porções mais baixas do relevo que vão acumular sedimento lá dentro. Tá certo? Os cinturões orogênicos não temos no Brasil, mas são aqueles relevos formados pelos movimentos orogênicos, por exemplo, as grandes cadeias de montanhas, e os terrenos vulcânicos nós temos no Brasil, né? Ai, professor, nós temos vulcão no Brasil! Não temos mais. Tá? Já tivemos vários vulcões no Brasil e tivemos vários derramamentos de lava. Não precisa ter derramamento de lava só com vulcão, ele pode sair por fissuras no chão. Sabe? Tipo o desenho do Vale do Dinossauro, que o dinossauro ia atrás da folha estrela, então, que sai aquela lava pelo chão, o dinossauro fica muito louco. Então, os vulcões, as lavas não necessariamente têm que sair de cones vulcânicos, elas podem sair de fissuras no chão, pode ser uma erupção fissural. Tá? No Brasil teve bastante, e a gente tem vários exemplos de lugares no Brasil com terrenos vulcânicos. Eles costumam aparecer nas questões porque esses terrenos vulcânicos eles dão origem a um solo extremamente fértil, que a gente tem muito aqui no interior de São Paulo, muito no interior do Paraná também tem. Tá? Quando a gente vai lá para Brotas, a gente entra justamente nesse domínio, na transição do domínio sedimentar para o domínio vulcânico. É muito legal, por isso que Brotas é muito legal, além das cachoeiras, né? E do Daniel, que é de lá, né? Eu me amarrei, né? Então, pessoal, temos terrenos vulcânicos no Brasil, tá bom? Essa terra muito, muito fértil que eu comentei com vocês é a tal da terra roxa, que ela não é roxa, tá? Tem nada de roxa, ela é vermelha. Por isso, quando tu vai para o interior, tu volta todo vermelho, né? Lá no Paraná, a gente falava que tinha os pé vermelho, que era o pessoal lá do interior. Então, são vermelhos por causa da terra roxa, tá? Então, professor, o que tem a ver? Pessoal, os migrantes italianos, quando vieram para o Brasil, em italiano, vermelho é rosso, né? Rosso. Então, o cara falava terra rossa, terra rossa, terra rossa. E aí a gente, muito esperto, né? Brasileiros, muito espertos, chamamos de terra roxa, tá? Mas quer dizer, terra vermelha. Então, essas terras são bem avermelhadas, aquele vermelhão bem escuro, tudo bem? Então, aquelas terras são extremamente férteis, tá bom? Nem toda terra vermelha é terra roxa, tá bom, pessoal? Nem toda, mas a terra derivada aí dos terrenos vulcânicos que super fértil, chamaram de terra roxa, ela é vermelha, tá certo? Alguma pergunta até aqui? Professor. Diga. O senhor estava falando sobre a terra vermelha ser fértil e eu queria saber se é por conta desse sedimento, não sei, tipo, por conta dessa movimentação e essa mudança no relevo que fez ela ficar fértil, algo do tipo, sei lá. Entendi. Quem foi que perguntou que eu não estou vendo? A Lívia, professor, do primeiro B. Beleza. Lívia, é o seguinte, para um solo ser fértil, tá? Ele não precisa ser necessariamente vulcânico, tá bom? Derivado de rochas vulcânicas. Tem solos que são de rochas vulcânicas que não são férteis, tá bom? Para um solo ser fértil, ele tem que ter uma composição química equilibrada que as plantas vão conseguir usar para crescer. Então você pode ter solos vulcânicos que são desequilibrados quimicamente. Ou você pode ter solos também que não são vulcânicos, que também falta um ou outro elemento químico para as plantas crescerem, ter uma produção boa, crescerem bem, crescerem rápido. Então, para o solo ser fértil, você não pode afirmar que todo o solo vulcânico é fértil. Tá? A fertilidade está atrelada a elementos químicos que tem no solo, principalmente o fósforo, o potássio e o nitrogênio. Tudo bem? Então, dependendo das rochas vulcânicas que tem ali, ou das outras rochas, não precisam ser vulcânicas, elas podem ser sedimentares, podem ser metamórficas, enfim. Dependendo do tipo de rocha, dos minerais que formam essas rochas, quando elas são desintegradas pelo vento, pela temperatura, pela chuva, enfim, com o passar do tempo elas vão se quebrando, né, para formar a terra, o solo. Dependendo dos minerais que formam essas rochas, o solo vai ser muito fértil. Dependendo dos minerais, ele vai ser pouco fértil. Aí você tem que botar os adubos em cima, tá bom? Para arrumar fertilidade. No nosso caso aqui, os terrenos vulcânicos são de rochas básicas. A gente mostrou aquelas rochas escuras. Sabe aquelas rochas de quadradinho que faz calçada, aquele quadradinho branco e preto? Que tem aquelas coisas assim, tipo calçada de Ipanema, no Rio de Janeiro, né? Copacabana, parece lá, né? Naquelas novelas lá, aquela calçada branca e preta com aquelas ondinhas.
Aquelas pedras pretas, elas são basalto. O basalto é uma rocha vulcânica que ela é extrusiva. A gente vai ver essas rochas. Eu vou até lá no Instituto gravar aula para vocês com as rochas, tá? E essa rocha extrusiva, basalto, ela dá origem a uma terra muito fértil, a terra roxa, por exemplo, tá? Que é o exemplo do Brasil. Então são rochas basalto que a gente tem aqui no Brasil em abundância e elas dão origem a uma terra muito fértil. Tudo bem? Essa terra não existe só no Brasil, existe em vários lugares do mundo que tiveram erupções vulcânicas, que têm rochas básicas, né, essas rochas mais escuras, e elas dão origem às terras férteis. Oi, bebê. Tudo bem? Tudo bem, Lívia? Deu para responder? Entendi, professor. Obrigada. Deu? Então, sempre para falar de fertilidade do solo, isso é uma confusão bem comum, tá? Não diga que terreno vulcânico sempre dá solo bom. Fertilidade do solo tem a ver com a química do solo, tá? Que é um problema lá do cerrado. O cerrado tem um solo muito ácido. Então, sempre antes de você plantar no cerrado, os grandes agricultores eles têm que corrigir o solo. Eles botam calcário, que tem um pH mais básico, e aí corrige esse pH do solo para as plantas crescerem melhor. Tá bom? Vamos lá, então. Classificação do relevo. Essa aqui é aquela classificação que tem lá nos livros da quinta série, né? Lá do sexto ano. Tem lá, planalto, planície, montanha. Pessoal, a gente não vai ler isso aqui, tá? Planalto acima de 300 metros do nível do mar. Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. Tá? Tem livro que vai dizer 300, tem livro que vai dizer 200, tem livro que vai dizer 400. Isso não é coisa que a gente não deve aprender. Nem na faculdade de geografia a gente vai aprender isso daqui. Tudo bem? O que vai interessar para a gente? Como aquele planalto se formou e por que ele está ali? Por que no lugar desse planalto não tem uma montanha? Por que no lugar do planalto não tem uma planície ou uma depressão? É isso que vai interessar. Mas a gente tem que saber pelo menos o que é um planalto, uma planície e uma montanha, tá bom? Não vamos nos prender nos números. Aqui tem os textos para quem quiser ler depois, mas a gente vai ver no desenho, tá? Então tem aqui, ó, planalto, planície, formação montanhosa. Depois temos depressão, vale, cuestas, e temos o desenho e depois várias fotos que eu tirei e vou mostrar para vocês aqui. Tá? Pessoal, vamos começar na ordem. Planície. Planície é qualquer tipo de relevo associado a um corpo d'água. Então aquela planície é a parte do relevo que está associada a um rio, por exemplo. O rio vai encher, né, vai inundar a planície. O rio não vai inundar a montanha, nem o planalto. Toda aquela parte que está diretamente conectada com o rio, a gente fala que aquela parte do relevo é a planície do rio. Tá bom? Pode ser também a planície litorânea, relacionada ao mar. Não tem problema. Professor, toda planície tem que ter água? Não, porque o rio pode estar seco. Tá? Então, se você tiver um rio seco, por exemplo, lá na Caatinga do Brasil, que os rios secam uma parte do ano e depois eles voltam a ter água quando chove, então a planície não deixa de ser planície só porque o rio secou. A gente sabe que passa um rio ali e existe uma planície. Planície, então, toda a parte do relevo associada a algum corpo d'água, ou rio ou o mar, tá bom? Ou um lago, uma lagoa, enfim, tá certo? As planícies são locais que acumulam bastante sedimento. Toda vez que o rio enche, que a maré sobe, leva sedimentos para cima da planície. Então a planície está todo dia mudando de formato, todo dia recebendo sedimentos novos e vai mudando de formato com o passar da dinâmica das águas. Tá bom? A planície. O planalto, o que é? O planalto é um plano alto. É isso que interessa. É de 100 metros, é de 200 metros. Pessoal, não, ninguém vai te perguntar isso. Tá? Se algum vestibular te perguntar isso, você vai lá, você fecha a prova, bota a caneta na mesa, vai lá na frente e fala, não vou fazer esta porcaria dessa prova. Essa prova não me merece. E tu vai embora. Tá bom? Porque ninguém vai querer saber qual é a altura de um planalto. Tudo bem? Qual é a altitude de um relevo para ser um planalto. Quem que interessa? Um planalto ele é um relevo que ele é mais alto do que o relevo que está no entorno dele. Tá? Em cima do planalto você vai achar várias planícies em cima do planalto. Porque em cima do planalto passam os rios também. Passa o riozinho aqui, ó. Lá, aqui depois cai uma cachoeira. Então, se tem um rio, tem a planície do rio. Ele pode estar em cima do planalto, ele pode estar no nível do mar, não tem problema. Tá bom? Planalto é quando você pega uma foto do relevo, assim, uma foto da paisagem. Você vê que tem uma parte grande do relevo que ela é bem acima do resto. Opa, ali é um planalto. Né? Agora, se for só um morrinho acima do resto, não é um planalto. Planalto é um relevo alto contínuo. Tá? Se for só um morrinho, ele é um morrinho, é uma colina. Tá bom?
Depressão não é o que você está passando na quarentena, tá bom? Além disso, né, na parte do relevo, depressão é toda a parte de relevo que é mais baixa do que o que está em volta. É o contrário do planalto. É o planalto de ponta cabeça. Ou, se você gostar da matemática, é o planalto elevado a -1. Entendeu? Então é o planalto ao contrário. A depressão é quando você tem a parte do relevo mais baixa do que o que está em volta dela. Tudo bem? Repara que na depressão você também pode ter planície. Você pode ter, dentro de uma depressão gigantesca, você pode ter pequenos planaltos também. Então repara, pessoal, que o relevo, dependendo de como você olha, do zoom que você dá, se você dá um zoom muito perto, você vai ver uma forma de relevo só. Quando você vai afastando, tu consegue ver várias formas de relevo. E às vezes umas estão dentro das outras, tá? É lindo, isso é lindo. Tudo bem? Depressão, então, são as partes mais baixas do relevo. Elas são classificadas em absolutas ou relativas, dependendo do nível do mar. As depressões absolutas são mais baixas do que o nível do mar. Tá? E a depressão relativa, ela é mais alta que o nível do mar. Então, por exemplo, a mais famosa que a gente tem, né, depressão absoluta, o Mar Morto, que fica lá na Ásia, ele é uma depressão absoluta porque no caso, né, o Mar Morto, está abaixo do nível do oceano mais próximo. Tá bom? Por isso fala que é uma depressão absoluta. A relativa não. Ela é uma depressão que ela é mais alta do que o nível do mar mais próximo. Certo? E existem vários outros nomes de relevo, pessoal, que a gente não precisa decorar. Essa figura está aqui, ó, só para assustar mesmo. Ai, meu Deus, professor, o que é um costão, enseada, duna, promontório, cabo, talude, praia, tombo do Bahia, restinga, laguna, sapau, ilha, barreira, meu Deus! Pessoal, esquece, tá? Só sabe o nome de tudo isso daí, nem o cara que fez essa figura sabe. Com certeza ele foi pegando de algum canto e foi botando aí, tá? Existem alguns, claro, que são muito mais comuns, tá? Que a gente está muito acostumado a ouvir. Por exemplo, praia, tá? Duna, enseada. Várias praias se chamam praia da enseada, tá? Que mais que a gente pode estar acostumado a ouvir aqui? Bahia, tá? Deixa eu ver. Laguna também, dependendo do lugar do Brasil, é muito mais fácil tu ouvir laguna. Tá? Que mais aqui a gente pode estar acostumado a ver? Plataforma continental, que está aqui embaixo. Ó. Então tem alguns que são mais comuns. Tá? Alguns você raramente vai ver. O que vai interessar para a gente aqui? Simplesmente o que a gente tem mais próximo. O que a gente tem mais próximo aqui no Brasil. Os mais comuns do Brasil. Então o que são aqui? Ó? Vamos falar de enseada, de baía, nada mais são do que locais onde a água do mar entra no continente. A baía é mais aberta, é maior, e a enseada é um pouco mais fechada. Tá? Quando você desce para a cidade maravilhosa, a praia maravilhosa de Santos, aquela coisa linda, maravilhosa, não tem nem como classificar. Quando tu desce ali para Santos, tu vê a praia, ela é toda cercada. Né? A gente não fala ali que é a Baía de Santos. Tá? Então essa Baía de Santos, por quê? Você vê que o mar ele entra no continente, aí tem uma abertura, então aquilo lá a gente fala que é a Baía de Santos. Diga. Você mudou de slide? Se eu mudei de slide? Mudei. Então tá, é que não tá aparecendo pra mim. Ô professor, eu não entendi o que você falou sobre a depressão relativa. Tá aparecendo o desenho para vocês aqui da depressão relativa? As montanhas né? Sobre a depressão relativa, montanha, depressão absoluta. Isso, tá. O slide está aparecendo aí, né? Com esse desenho. Para mim, sim. Beleza. Então, qual que é a diferença da depressão relativa e absoluta? Tá vendo aqui, na parte esquerda aqui, ó, tem o mar, tudo bem? E aí tem essa linha tracejada aqui embaixo, ó, que é a linha, se você prolongasse o nível do mar para dentro do continente. O nível do mar, que é a altura onde o mar está, a água do mar está. Se tu prolonga essa altura do mar para dentro do continente, e aí a depressão ela é mais baixa aqui, ó, do que o nível do mar, a gente fala que ela é uma depressão absoluta. Ou seja, se o mar subisse, ele ia encher essa depressão de água. Tá bom? A gente fala que a depressão é relativa quando a profundidade dela é menor do que o nível do mar. Então repara, essa aqui é mais funda que o nível do mar. Essa aqui não é mais funda que o nível do mar. Tá bom?
Então essa depressão ela é relativa, ela é uma depressão que está acima do nível do mar. Essa aqui é uma depressão absoluta, que é uma depressão que está abaixo do nível do mar. Tudo bem? Quando você vai na praia, você cava um buraco para botar o pé lá e enterrar teu irmão, aquele buraco lá que tu cava é uma depressão absoluta. Ele está abaixo do nível do mar. Se vem uma onda, aquela onda vai encher o buraco de água. Tá? Mas se você sobe a Serra do Mar e vem aqui em Jundiaí, cava um buraco aqui em Jundiaí, ele é uma depressão relativa e não absoluta. Tá bom? Tá bom. Beleza, diga. Em outras palavras, a depressão absoluta é um buraco mais fundo e a depressão relativa é um mais alto do nível do mar, então. Isso. Não quer dizer que a depressão absoluta ela vai ser sempre mais funda, tá bom? Repara lá, vou dar o exemplo de novo. Se você está na beira do mar, beirinha do mar, e você faz um buraco só de 10 centímetros, ele já está mais fundo do que o nível do mar. Tá? Então, só ser abaixo do nível do mar que vai ser uma depressão absoluta. Isso mesmo. Aí se você vem aqui para Jundiaí e cava um buraco de 100 metros, esse buraco ele é uma depressão relativa. Que é, mesmo ele tendo 100 metros de profundidade, ele está sendo feito aqui em cima da serra, né? Então, você ainda está acima do nível do mar. Tudo bem? Então, o que interessa é lá o nível do mar, a altura do mar. Se o seu buraco começa a ser cavado da altura do mar para baixo, ele é absoluto. Se ele começa a ser cavado acima da altura do mar, ele é uma depressão relativa. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Então esses tipos de relevos todos aqui, pessoal, a gente esquece, vocês não tem que decorar isso aqui de jeito nenhum, tá bom? Só estava comentando os mais comuns, né? No caso de Bahia e Enseada, que dão os nomes a muitas praias do Brasil, e inclusive até o estado da Bahia, de Todos os Santos de Axés. São simplesmente locais que a água do mar entra para o continente, aí forma meio que um bolsão, né? Quando é mais fechadinho, menorzinho, é uma enseada. Quando é maior, ela é uma baía. Como se a baía fosse o pai e a enseada fosse o filhinho. Tá bom? Uma mini baía. Tá? Duna também é muito comum, né? Duna, aquela formação de areia que existe na praia. Em vários lugares do Brasil a gente acha, né? Santa Catarina, nordeste do Brasil a gente acha as dunas. Praia, né? É uma acumulação de sedimento ali na beira do mar. Tudo bem? Livre de vegetação. Tá? São os mais comuns aqui. Laguna, ela é relativamente comum. A gente tem no Brasil a Lagoa dos Patos, que é uma laguna, né? É qualquer lagoa que tem uma conexão com o mar. Então, às vezes você vai numa praia e você vê uma parte grande de água doce pertinho do mar. Se ela se conecta com o mar, a gente fala que é uma laguna, não uma lagoa. Tá bom? Existem vários outros tipos de relevo, mas, pessoal, não vou ficar detalhando porque eles nunca aparecem nas questões. Ninguém vai cobrar qual é o tipo de relevo. Só para vocês saberem que existem vários tipos de classificação, certo? Mesmo as classificações tem no relevo oceânico. Vou passar aqui para ir direto para a imagenzinha. Mesmo as classificações a gente faz no fundo do mar, pessoal. E aí é a mesma coisa que é feito no continente. Tá? Então, se você tem aqui, por exemplo, ilha. Ilha todo mundo sabe o que é, né? É um pedaço de terra com mar em volta. Se a ilha ela é vulcão, ela é feita por um vulcão, ilha vulcânica, senão só uma ilha normal. Tá? A gente tem aqui, planície abissal. O que é abissal? Quer dizer que está muito fundo, né? Lembra de abismo. Mas é uma planície. O que é a planície? É o fundo do mar, é esse relevo do fundo do mar associado ao próprio mar. Tá? Cordilheira oceânica. O que é uma cordilheira? Formação de montanhas. O que é uma cordilheira oceânica? É uma cordilheira que está no fundo do mar. No caso aqui, cordilheira meso-oceânica, que está no meio do oceano. A gente tem aí quando as placas se afastam, né? Então, no caso do Oceano Atlântico, as placas se afastam praticamente no meio do Oceano Atlântico. A gente tem uma baita de uma cordilheira de montanhas, a maior do planeta, fica embaixo do oceano. Vai quase desde da Antártida até quase lá o Polo Norte, é gigantesca, formada justamente no afastamento das placas no meio do Oceano Atlântico. O nome dela é Cordilheira Meso-Atlântica, tudo bem? Que é meso de meio Atlântica do Oceano Atlântico. Tá? Então temos as ilhas, temos aqui, o mais importante é a plataforma continental, quando a gente fala de Brasil.
Tá? O que é plataforma continental? O próprio nome já diz, continental quer dizer que é do continente. Então, é a parte do continente que está inundada pelo oceano. Tudo bem? Ah, professor, mas e o fundo do oceano não é continente? Não. O fundo do oceano não é continente, certo? Existe uma diferença, geologicamente falando, das placas que estão aqui no fundo do mar e das rochas que formam as placas que estão, das rochas que formam os continentes. Apesar de estarem nas mesmas placas tectônicas, as rochas que estão aqui no continente, elas têm uma densidade, uma característica diferente das rochas que estão aqui no fundo do mar, que são mais densas, por isso elas ficam mais afundadas no manto, tá bom? A plataforma continental ela é importante demais, principalmente quando a gente fala do Brasil, que ela é a parte do continente que está embaixo d'água, ou seja, ela é a parte mais baixa do continente. Então é para ela que todos os sedimentos do continente vão ser direcionados pelos rios. Então todo o rio que sai daqui, ó, lá, 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 e vem para cá, lá, 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 e mais um aqui em cima, lá, 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 esses rios vêm em direção ao mar e eles trazem muito sedimento. Esses sedimentos são depositados na plataforma continental. Esses sedimentos, com os milhões e milhões de anos passados, vão dar origem a petróleo, a carvão, a gás natural, a várias coisas que nós exploramos hoje. Então, no Brasil, uma parte do território brasileiro tem a plataforma continental bem grande, que é essa parte do sudeste do Brasil, a parte do sul do Brasil. A parte do Brasil virada para a África tem uma plataforma continental mais estirada. Lá no nordeste do Brasil, quando você faz a curvinha, a plataforma é mais curta. Mas aonde a gente tem a plataforma mais estirada, mais comprida, você teve grande acúmulo de sedimento com o passar dos milhares, milhões de anos, que deram origem aí a várias reservas de petróleo que o Brasil explora bastante hoje. Então, por isso que plataforma continental é um nome bem comum de aparecer por aí, tá bom? Então, quando aparecer, vocês já sabem, nada mais é do que a parte do próprio continente que está embaixo d'água. Beleza? E aqui o relevo do Brasil, pessoal. Vamos usar para nossas fotos de relevo, que vão fechar nossa aula aqui de classificação e origem do relevo. Esse mapa de relevo do Brasil, tá? Ele mostra uma coisa que é muito característica do nosso país. Nosso país ele tem um relevo muito baixo, muito desgastado. Tá? 58% do relevo, mais ou menos, é formado por bacias sedimentares. Então, vê aí, quase 60%. Né? 34% pelos crátons, aquelas rochas mais antigas, e 8% por terrenos vulcânicos. E aqui a gente vê um mapa de relevo do Brasil. Aqui vem uma pegadinha, tá bom, pessoal? A pegadinha que já apareceu em exercício, que inclusive já apareceu em exercício deixando alguns professores com dúvida. E aí tem que prestar muita atenção. A gente está falando de origem do relevo, falando de geologia, de rocha, mas quando você fala do relevo, você fala do que você vê por fora, aqui na paisagem do planeta, e nem sempre você vê a rocha exposta. Às vezes ela está coberta de terra. Então você não vê a geologia, muitas vezes você vê a geomorfologia. Morfo de forma e geo, da terra, forma da terra. A geologia é o estudo das rochas. A geomorfologia é a forma que elas têm. Só que a forma delas pode estar coberta de solo, coberta de vegetação. Então o solo muda a forma da rocha quando tu vê por fora. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a questão traz as duas coisas. Pensa no corpo, no nosso corpo maravilhoso, né? Pensa que o osso é a geologia. O seu osso é a geologia, é a rocha. E o que você vê por fora é a geomorfologia. Nem sempre o que você está vendo por fora aqui acompanha o formato do osso. Nem sempre. Às vezes sim. Vê aqui meu nariz. Olha a napa aqui, ó. Olha a curva. Isso aqui é a minha geologia aparecendo, né? Meu osso está aqui na napa, dando esse formato. Agora, se você vê a barriga, a pança, aquele cara que está na pandemia aí só comendo queijo e feijoada, né? Com certeza a barriga do cara não acompanha o osso.
Tá? O que eu quero dizer com isso? Se o osso é a geologia, a barriga do cara é a geomorfologia. Então, quando a questão falar de relevo, do lado de fora, vocês têm que tomar cuidado para não confundir com a rocha, com o formato da rocha, tá bom? Porque o formato da rocha, ela vai só falar que é uma bacia sedimentar. Legal. Bacia sedimentar geológica é uma rocha mais baixa. Só que dentro dessa bacia você pode ter planaltos. Então, os planaltos são tipos de relevo, não necessariamente eles são feitos por rocha, eles podem ser feitos por solo também. Tá bom? Temos aí o relevo do Brasil, e repara nas cores, que vai de verde até mais ou menos um marronzinho, que a maior parte do nosso território tem um relevo bem baixo, né? Bem baixinho. A maior parte aí é um verde, um pouquinho amarelo. São relevos bem baixos. Poucos lugares do Brasil vão passar os 2.000 metros de altitude, muitos poucos lugares. A maioria do país está abaixo dos 1.000 metros, abaixo dos 900 metros de altitude. Então a gente tem um relevo muito baixo no Brasil, muito, muito baixo. Tá? Ele já passou por várias classificações, essas figuras estão aqui só para ilustrar para vocês. Tá? Essa foi a primeira classificação feita lá nos anos 40, dividiu o Brasil em planícies e planaltos, não precisa decorar isso, só precisa saber que existe. Tá? Essa foi a segunda classificação feita pelo Absaber, grande geógrafo brasileiro e reconhecido mundialmente, né? Um dos geógrafos reconhecidos mundialmente, infelizmente já morreu, era professor aqui da USP. Foi uma outra divisão do relevo brasileiro. E a atual, feita por um outro professor aqui também, pelo Ross, é muito mais detalhada, né? Porque afinal os anos vão passando, você começa a ter imagens de satélite melhores, você começa a ter imagens aéreas, então dá para interpretar muito melhor o relevo. Né? Então a atual é essa aí. Divide o Brasil em planaltos, são as partes marrons, planícies, são as partes verdes, e depressões, que são as partes amarelas. Tá? Então, planaltos, planícies e depressões. Repara aí que as planícies estão associadas aos rios, por exemplo, a nossa planície do Rio Amazonas, aqui, ó, de verdinho, ó, planície do Rio Amazonas. Tá? Os planaltos aqui em marrom e as depressões em amarelo. Tá bom? Tem questões, pessoal, inclusive... não foi a que eu botei para vocês, não. Mas tem questões que os caras botam o mapa de geologia e o mapa de relevo, um do lado do outro. Agora que eu falei isso, eu devia ter feito isso aqui também. Tá? O mapa de geologia, que vai ter bacias sedimentares, escudos cristalinos e terrenos vulcânicos. O mapa de relevo, que vai ter planalto, planície e depressão. Os dois mapas, em muitos lugares, eles batem. Tá? Então, em muitos lugares onde você tem planícies e depressões, você tem por baixo delas as bacias sedimentares, mas nem sempre, geralmente. Tá? E em muitos lugares onde você tem os crátons, né, que são os escudos cristalinos, você tem planaltos, mas nem sempre, geralmente. Tá bom? Então aqui temos o relevo do Brasil, dá para a gente ver que ele é mais ou menos metade dele é composto por planalto, mais ou menos metade, a outra metade por planícies e depressões. Tá bom? E aqui algumas fotos de relevo para a gente interpretar. Eu vou interpretar com vocês. Temos aqui uma foto maravilhosa da cidade de Santos. Tá? Alguém falou alguma coisa? Não? Nenhuma pergunta? Não, professor, pode continuar. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Tranquila? Tranquilas? Maravilha. Pessoal, aqui temos a foto da cidade representante do planeta Terra no Conselho Universal, né? Que é a cidade de Santos. Temos aqui ícones maravilhosos, né? Essa praia aqui, você vê aqui a praia que tem essa curvatura maravilhosa, favorece o banho de sol, o banho de mar, com poucas ondas, pouco vento, a arena voa na tua cara, coisa maravilhosa. Que tipo de relevo a gente tem olhando para essa foto? Bom, a gente tem lá no fundo, pela linha vermelha acompanhando aqui, ó, aquela sombra lá atrás, nada mais é que o Planalto. É a Serra do Mar. Então aquilo é um Planalto. A gente aqui em Jundiaí, a gente está aqui em cima. A gente está aqui em cima. Ó aqui você, ó você aqui, ó. Você não se reconhece aqui? Ó lá você aqui, ó você aqui. A gente está em cima do Planalto. Então lá no fundo temos um Planalto. Entre o Planalto e a planície, né? Essa encosta, ela pode ser chamada de vertente da Serra do Mar, encosta da Serra do Mar. Enfim, temos as encostas aí da Serra do Mar. E na parte de baixo temos o quê? Temos a planície. É todo o relevo que está associado ao oceano e aos rios que cruzam ali. Por exemplo, o rio Cubatão.
Tá? Então temos a planície, uma grande planície litorânea, no caso na ilha maravilhosa aqui onde Santos está em cima, né, uma parte da cidade, lá atrás o Planalto, e aí temos uma praia, né, uma praia enseada aqui dentro da Baía de Santos. Bom, outra foto, essa aqui é tirada lá no Rio Grande do Sul, tirei da janela do carro, né, tem aqui plantação de arroz, ó, parece um tapete, né, lá atrás, o que a gente tem? Temos o Planalto, subindo ali as serras gaúchas, catarinenses, maravilhosas, né? Temos atrás do Planalto, aqui embaixo temos o quê? Planície. Temos a planície. Isso! E entre os dois temos aqui as encostas, tá? As encostas são um parênteses aí, pessoal, falando das encostas. Elas costumam aparecer bastante nas questões sempre que se trata de impactos socioeconômicos, tá bom? Quando eles falam de deslizamento de terra, deslizamento de encosta, aí eles costumam citar as encostas aí, tá? Então você junta encostas muito inclinadas com muita chuva, você vai ter deslizamento de terra, as questões podem trazer isso, tá bom? Então sempre que falar de deslizamento de terra, vão estar falando de encostas, de vertentes que têm uma declividade grande e que com as chuvas de verão acabam deslizando, tá? Aí que nós temos o vale, é um tipo de depressão, tá? Aqui em cima, Planalto, lá embaixo, o vale, faz um formato de V, tá? Tem alguns vales que tem um formato mais de U, são mais arredondados, sempre é um vale em formato de V, fechadinho, tudo bem? O vale é um tipo de depressão, tá? Ele é bem fechadinho por causa do rio, a gente fala que é o vale de um rio. E aí lá embaixo, lá longe, você tem o quê? Planície. Planície mais baixa, porque é uma planície porque está associada ao rio, tem o mar ali na frente, né? Aqui a gente está no Rio Grande do Sul, ali nos canyons do Rio Grande do Sul, tá? São canyons enormes, tem quase 1 km de altura isso aqui, o negócio é maravilhoso. Então você está em cima do Planalto aqui, aí você desce e vai lá para a planície, depois para a planície litorânea. Bom, aqui nós temos as cuestas. Cuesta é esse tipo de relevo torto. Sabe quando você desenha um morro, você é criança, como é que você faz? Eu vou desenhar eu vou desenhar a minha mãe e eu vou desenhar a gente num lado de um morro. Pronto. Como é que você desenha um morro? Uma montanha que tem neve. Pronto. Sempre que a gente desenha um morro, montanha, a gente faz um desenho assim mais simétrico, né? Parece um triângulo, uma coisa assim. É que esse aqui está muito bem feito, né? Mas quando você faz um mais mal feito, mesmo os mais mal feitos, né? A gente sempre tenta fazer ele assim igualzinho, né? As cuestas são justamente o contrário. São relevos assimétricos. Repara só como ela sobe de um lado mais inclinado e depois em outro ela desce mais suave. Sobe inclinado, desce suave, né? Então, sobe inclinado suave, sobe inclinado suave. Esse é o relevo de cuesta, são relevos assimétricos. Eles costumam aparecer porque eles têm bastante aqui em São Paulo. Quando a gente vai lá para Brotas, a gente vê eles também, tá bom? Então, relevo de cuesta são esses relevos assimétricos e aqui embaixo, planície, para variar. Podia ser uma depressão também, essa foto eu peguei da internet. Então, essa planície, se tiver um rio associado, uma lagoa, né? Senão pode ser também uma depressão. E aqui as dunas. Dunas, essa foto aqui eu tirei lá no Ceará, quando eu morei lá, então aqui é lá em Jericoacoara, essa foto aqui. Então aqui é a duna, temos aqui o relevo de duna, que a galera sobe lá para ver o pôr do sol, olha lá, a pessoa aqui em cima. A criatura está aqui em cima esperando o sol se pôr, né? Não posso falar nada porque eu estava indo fazer a mesma coisa. Então, você sobe isso aqui, a canseira desgramada, chega lá em cima, o sol se põe e você desce, né? Aí as crianças descem tudo rolando por aqui, é engraçado, né? Então temos aqui o relevo de duna, tá? E um relevo de praia. Praia, um acúmulo de sedimentos na beira do mar, sem vegetação, né? Se tiver vegetação a gente fala que é uma restinga, e a duna, que é esse acúmulo de areia feito pelo vento, tá bom? A gente tem um relevo extra aqui na foto, que é o nariz desse cara, olha aqui, ó. Isso aqui é praticamente um relevo orogênico, né? Ele vai abater depois, né? Eu conheço ele, é meu grande amigo, irmão Zuri, professor do Instituto Federal também, só que lá no Paraná. Né? No Rio Grande do Sul e depois do Paraná. Eu estou falando do nariz dele, mas o meu é maior. Mas aqui, pegou bem na foto aqui, ó. Vai ficar bravo com você. Hã? Se vai pro YouTube, ele vai ficar bravo. Mas não é a primeira vez que eu falo, então ele fica bravo comigo, depois eu converso com ele, né? Não, mentira, o nariz dele é perfeito. Olha que nariz grego romano. Isso aqui é quase uma escultura do Júlio César, né? Um nariz imperador, isso aqui, um nariz augustiniano, né? Praticamente. E aqui, pessoal, no Brasil a gente escuta muito falar das chapadas.
Tá? Então tá aí a chapada. Ó. A gente tem aqui, lá em cima, a chapada nada mais é que um planalto. É um planalto. Tá? É que em alguns lugares a gente chama de chapada porque ele é um planalto muito reto, muito chapado em cima. Né? Então a gente fala que é uma chapada, mas é um planalto. Por quê? É uma parte do relevo mais alta em relação do que está em volta. Então a gente tem aí o planalto, a gente tem aí a borda do planalto, pode chamar de escarpa do planalto, né? A gente chama de escarpa quando ele é assim, bem 90 graus, sabe? Assim, a escarpa devoniana lá no Paraná, a escarpa não sei de onde. Você fala que a escarpa quando o relevo é bem assim, né? 90 graus. Então tem a chapada, a escarpa e lá embaixo temos a planície. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, que já vai valer como desafio da sala, ver se alguém consegue me responder o que eu vou perguntar agora. Nessa foto aqui a gente tem o planalto, no caso chamado chapada porque é um planalto bem plano, né? Essa foto eu peguei da internet, é bem famosa no Google, eu não me recordo agora se é a Chapada Diamantina, eu acho que fica na Bahia, tá bom? Temos aqui a escarpa, temos aqui a planície, mas a gente tem, entre a escarpa e a planície, a gente tem isso aqui, ó. O que seria isso aqui? Alguém tem uma ideia do que pode ser essa parte? Porque, olha só, você tem a escarpa aqui, que é a parte mais 90 graus, é a rocha exposta, né? De repente você tem uma inclinação aqui diferente da escarpa, uma inclinação mais suave que a da escarpa antes de você cair na planície. Alguém tem ideia do que é isso aqui? Se alguém já montou castelinho de areia na praia, vai ter uma ideia do que pode ser isso aí. E aí? Lembrando que... Encosta, professor? Como? Encosta? É encosta, mas ela... Como é que você acha que ela foi formada? Aí eu não tenho muita ideia, não. Não tem problema, não tem problema se errar, cara. Ó, a ideia do desafio da sala é vocês não perdem nota de jeito nenhum. Vocês ganham nota conforme vocês vão respondendo. Quanto mais respostas, melhor. Isso vai somar até um ponto na média de vocês como ponto extra. O que eu gosto de fazer isso é que vocês vão usando criatividade. Às vezes fala uma coisa que está errada, às vezes que está certa, e a gente vai corrigindo e falando na hora. Diga, quem tinha falado mais? Eu tenho uma sugestão. Fale. Depois que a chapada se formou, devido a ela ser alta, né, e o movimento, meio que essa parte foi levantando. É mais ou menos isso? Ah, entendi. É como se fosse erguendo assim e fosse formando essa parte de baixo aqui, tipo minha mão tá fazendo assim, vai erguendo. Ah, vocês não estão vendo minha mão, né? Não. Como se você fosse puxando a chapada para fora da terra, né? E essa terra vem assim meio que fazendo essa inclinação, é isso que você quis dizer? Isso, a chapada vai sendo empurrada, certo? Pelo movimento, e essa parte vai levantando. Entendi. Nem nas placas tectônicas. Entendi. O raciocínio está certo. Porém, a gente não pode falar isso para essa chapada. Porque como é um planalto no Brasil, se fosse para essa chapada ser jogada para cima, você tinha que ter algum movimento tectônico aí, né? No Brasil tem vários movimentos tectônicos, a gente tem várias mini falhas, né? Só que eles não são tão grandes assim. Esses movimentos maiores de erguer um grande relevo são mais lá nas bordas. Então o teu raciocínio não está errado, porém não foi assim que isso aí se formou. Pensa assim, ó. Pensa na continuidade do que você me disse. Pensa que ele se formou e agora que o Brasil já está longe da borda da placa, esse relevo ficou ali, parado. Ele não está mais subindo. De onde então pode vir essa inclinação? Professor, pode ser sedimento de uma erosão? Boa! A curva de sedimento, Boa. não é? Isso aí. Se eu tivesse meu Todd agora, eu já brindava, ligava a câmera. É isso mesmo, pessoal. Parabéns. 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 Foi certinho, não sei quem foi a criatura maravilhosa que falou, na parte do soerguimento. Se tivesse soerguido, a gente ia com certeza ver essa inclinação mais suave na base do relevo. No caso dos planaltos, eles já são relevos muito antigos. Por isso que o relevo do Brasil é muito baixo.
Antigamente, quando esse relevo surgiu, há muitos milhões de anos atrás, ele era muito mais alto. Mas com o passar dos anos, o território do Brasil foi sendo levado para longe da borda da placa. Então esse relevo parou de subir, ele parou de ficar ativo. Então ele parou, ele subiu até um certo nível e parou. A partir desse momento que ele para, a partir do momento que as forças internas não estão mais atuando, quem começa a atuar são as forças externas. E aí esse relevo ele vai ser só moldado pelas forças externas, ele não vai crescer mais. Ele vai só ser desgastado. Por exemplo, o Everest, a montanha do Everest, ela ainda cresce, ao mesmo tempo que ela é desgastada pela neve, pelo vento, ela também cresce. No nosso caso do Brasil, não. O relevo não cresce mais, tá? Pelo menos não de modo orogênico. Nosso relevo está muito mais estável, então ele é muito mais desgastado. Isso que está aqui embaixo, então, ó, ele nada mais é do que um acúmulo de sedimentos que foi trazido da onde? Daqui de cima do Planalto. Então, conforme o Planalto ele é desgastado e aí a erosão leva esse material embora pela chuva, pelo vento, pelos rios, eles vão se acumulando aqui na base da escarpa, formando esse pé, fosse um pé da escarpa, né? É o pé da escarpa, tá? É um depósito que a gente fala, um depósito de sedimento. Tá bom? É um depósito, no nome técnico, é um depósito de talos, tá? Um depósito de sedimento, isso que interessa. Parabéns, é isso aí, pessoal. Então repara, você olhando a foto, você consegue interpretar, e olha só, você interpretando a foto, falando, nossa, quanto sedimento acumulado aqui, né? É muito sedimento. Isso quer dizer que muito sedimento saiu desse planalto, quer dizer que esse planalto já foi muito mais alto um dia, né, do que ele é hoje. Então ele já foi bem desgastado, o sedimento está se acumulando aqui embaixo, esse sedimento vai para a planície toda. Que nem quando tu faz um castelinho de areia na praia, você bota lá o castelinho, bate bastante areia assim para ele ficar bem firme, né? Aí vai o teu irmão animal, sempre tem um irmão animal, um primo animal, que vai lá e pega a areia e joga por cima do castelo para sacanear, né? Só que essa areia nova, ela não está amassada, então ela escorre pelo seu castelinho e se acumula na base. Então você fica com a base do castelinho cheio de areia, deixando seu castelinho feio, né? Fazendo essa base menos inclinada, que nem a gente tem aqui, sedimentos, e aqui você tem a escarpa, que seria o teu castelinho de areia já amassado. Legal. Essa outra foto aqui é a Bahia, a Baía de Todos os Santos, lá no estado da Bahia, cidade de Salvador, né? Aqui é a Bahia, repara que é uma parte bem grande, né? Onde o mar entra para o continente. No meio da Bahia tem algumas ilhas. Professor, a bacia de areia que tem no IFE, tem como fazer essas imagens? Tem sim. Lá na caixa de areia tem como fazer, inclusive, se a gente estivesse lá, a prova era na caixa de areia. Ano passado foi, tá? Dividia a sala em grupos, cada grupo ia na caixa de areia representar os relevos lá. Então a gente dava vários cenários e os grupos tinham que representar cenários diferentes para cada grupo, né? E os grupos tinham que representar os cenários na caixa de areia, e aí explicar e tal. A prova era usando ela mesmo. Dá para fazer, tá bom? Mas vocês estão no primeiro ano ainda, então vai voltar. Quando a gente voltar, vocês vão mexer muito nessa caixa de areia ainda. Vocês vão ter tempo para mexer bastante nela ainda. Tá certo? Tá bom, obrigada. Nada. Então aqui a gente tem uma baía, que é a água entrando, né, para dentro do continente, e algumas ilhas continentais, né, porque são ilhas que são partes do próprio continente, mas que são um pouco mais altas, por isso a água não cobriu. Então ele fala que é uma ilha continental ou uma ilha oceânica, que é quando ela está lá no meio do oceano. No caso aqui, ilha continental, porque ela está pertinho do continente, que nem a ilha de São Vicente, onde está a maravilhosa cidade de Santos. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Maravilha, então. Eu vou só encerrar aqui a gravação. Nossa, eu esqueci de acender a luz. Olha só para eu gravar. Estou gravando com a minha cara toda escura. Tudo bem, pelo menos não dá para ver meu nariz, olha lá, aqui, né? Então, encerrando a gravação só aqui, tá bom? Lembrando que quem tiver alguma dúvida, procura lá no Moodle, pode mandar mensagem, pode mandar direto no nosso grupo do WhatsApp, certo?